e fala também de Marcelo Paz. O executivo de futebol do Corinthians terminou 2 meses à frente do clube e o saldo até aqui bem positivo. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Marcelo Paz acaba de completar 2 meses à frente do Corinthians, o novo diretor executivo de futebol, em pouco tempo, já conseguiu movimentos super importantes, como a redução da folha salarial, saída de jogadores que estavam completamente fora dos planos, contratação de jogadores promissores e também o título da Supercopa do Brasil, vitória contra o Flamengo, numa partida, pelo menos previamente, em que o Flamengo era apontado como favorito. Bora para os principais movimentos de Marcelo Paz no Corinthians. Os 8 reforços: Lingard, Zacarias Labiade, Alan, Gabriel Paulista, Matheus Pereira, Pedro Milans, Caio César e Angeleri. O único que teve algum investimento foi o Matheus Pereira. O empréstimo junto ao Fortaleza vai custar cerca de R$1.800.000. Corinthians é o terceiro clube que menos gastou com reforços dentre todos da Série A do Brasileiro para a temporada. Somente a Chapecoense e o São Paulo, que não fizeram nenhum investimento, gastaram menos do que o Timão. E dá para dizer que o Corinthians, com uma folha menor em 2026 na comparação a 2025, tem um elenco reforçado. Isso porque 7 saídas foram promovidas desde a chegada do Marcelo Paz. Olha que eu nem estou contando o Romero e o Thales Magno, que haviam deixado o clube no fim do contrato na temporada passada. As 7 saídas promovidas pelo Marcelo Paz: Félix Torres, Kaká, Héctor Hernandes, Maicon, José Martínez, Fagner e Donelli. Importante lembrar que durante a gestão Marcelo Paz e também do presidente Osmar Stabile, Corinthians conseguiu acabar com o transfer ban depois de uma série de quitações na FIFA que lhe permitiram voltar a contratar jogadores. De 0 a 10, que nota você dá para Marcelo Paz nesses 2 primeiros meses à frente do Timão e como é que você avaliava seu antecessor Fabinho Soldado, beleza? E o Lingard já foi anunciado, Nicola. Emerson Manuel, quem pergunta sobre Lingard, hoje ele apareceu treinando, tá? Quer ver, até colocar, vou atualizar, trazer a informação certinha, mas hoje, hoje ele já fez atividades físicas dentro de campo. O fato de não estar jogando há algum tempo deve demandar uma preocupação maior em relação à estreia, tá? Se bem que também o Lingard chegou a dizer que se o Corinthians tivesse ido à final, ele queria estrear na decisão, que ele estava se preparando para isso, tá? Ele já está trabalhando no CT, mas ainda não foi anunciado, porque ele precisa ser regularizado, tá? A questão de jogadores estrangeiros demanda um pouco mais de tempo. Manda 2 goleiros para o Corinthians: De Gea livre, ex-Boca também livre. Alan, o nome dos sonhos do Marcelo Paz era o João Ricardo, goleiro com quem ele trabalhou nos tempos de Fortaleza. O problema é que o João passou por uma cirurgia, recuperado da lesão, ele foi submetido a exames, e 2 especialistas baseados nos exames não recomendaram a contratação do João Ricardo pelo Corinthians. O pessoal do Fortaleza ficou bravo porque precisava da saída do João Ricardo em nome da economia salarial, mas o Corinthians alegou que não tem a menor condição de contratar alguém reprovado nos exames médicos. Diante desse cenário, o Corinthians está no mercado em busca de mais um goleiro. Foi oferecido o nome do Neto, que teve uma passagem bizarra de ruim no Botafogo, mas é muito bom goleiro. O currículo dele no exterior é bem legal. E um que eu sei que agrada bastante no Corinthians é o Bruno Bertinato. Esse é um goleiro que defendeu a Portuguesa no Campeonato Paulista. O Mauro, por exemplo, que é o observador técnico, Mauro Van Basten. O Mauro adora o Bertinato, tá? Se dependesse do Mauro, certamente essa negociação aconteceria. Nicolas Silva, boa noite, Nicola, fala do Timão, vai Corinthians. Só para completar em relação ao Corinthians, o Marcelo Paz completou nas últimas horas 2 meses de Timão, né? Contratado como executivo de futebol para o lugar do Fabinho Soldado. E dá para dizer que o início dele é interessante, o início dele é promissor. O Corinthians conseguiu um título, o título da Supercopa do Brasil. Que mais? O Corinthians fez 8 saídas de atletas, foram 8 contratações e 7 saídas, né? E olha que eu nem estou contando as saídas do Ángel Romero e do Thales Magno, até porque eles tinham saído um pouquinho antes da chegada do Marcelo Paz. Então, assim, o Corinthians conseguiu reduzir a folha nesses 2 meses. Além da redução, o Corinthians conseguiu
um título da Supercopa do Brasil, que é algo sempre super interessante, especialmente porque a vitória foi contra o Corinthians. Estou só tentando dar uma melhorada aqui na luz, ver se eu consigo. E aí, para completar, o fim do Transilvânia, que o Transilvânia tem tanta responsabilidade do Marcelo Paes, mas também envolve o executivo de futebol. E a luz continua estourando, né? E o Corinthians pode mesmo fechar com o Malcom? Boa, Isaac, vamos falar sobre isso? O Careca Bertalha, cara bem gente boa, ele é influenciador, ele trabalha falando sobre o Corinthians, né? Ele tinha uma conta Análise Fiel e depois foi contratado pelo GE para falar sobre as coisas do Corinthians naquele blog do torcedor, né? E ontem ele estava contando que existia uma possibilidade de o Corinthians contratar uma grande estrela brasileira que atuava no mundo árabe, jogador que chegaria para mudar a prateleira do Corinthians. Muita gente imaginando que poderia ser o Roger Guedes. E aí eu fui atrás, liguei para o Marcelo Paes, e o Marcelo falou, Nicola, não tem nada, chance nenhuma de contratarmos alguém, não tem a menor possibilidade. E eu publiquei, e aí pouco mais tarde, até porque imagino que o Careca, que é muito gente boa, tenha sido cobrado pelo torcedor, ele falou, cara, não sou de falar sobre o mercado, não é uma coisa que eu estou acostumado, mas eu recebi a informação de que existiu interesse na contratação do Malcom, e que o Corinthians fez esforços para tentar avançar nessa negociação. Acabou não acontecendo. Hoje de manhã eu mandei mensagem para uma pessoa do staff do Malcom, e a pessoa assegurou que não tem a mínima chance desse negócio acontecer. O Malcom tem contrato até junho de 2027, lá no Al Hilal, onde ganha na casa de onde ganha na casa dos 9 milhões de reais por mês, tá? E o que se discute agora é uma renovação, uma prorrogação do contrato por mais 2 anos, o que permitiria ao Malcom aumentar seu salário. Então, hoje, imaginar o Malcom no Corinthians é quase impossível. Eu só não vou dizer que é impossível, porque a gente não sabe dos desdobramentos do conflito lá entre Irã, Estados Unidos e os países vizinhos, né? Se a Arábia Saudita começar a ser muito atacado, o campeonato paralisado, enfim, aí a gente pode ter alguma mudança, tá? O Sandro Santa Cruz perguntando sobre o Neto, se o Neto será contratado. Vou mandar mensagem, vou tentar avançar alguma coisa nesse sentido e conto para vocês, tá? Deixa eu só mandar mensagem aqui, e aí a gente aguarda pelos desdobramentos. Só um minutinho, peraí. Rapidinho, tá? Só um minutinho. Peraí. Última tentativa. Vamos lá. Tentando avançar. Tentando avançar para vocês aqui, ó. Nessa história aqui, só um minutinho. Vamos lá. O Ismael Barbosa, Matheus Magalhães é a melhor opção pro Timão. Ou João Paulo do Bahia. O João Paulo, que foi titular durante muito tempo no Santos, virou reserva do Brasão, foi emprestado para o Bahia e não conseguiu jogar no Bahia. Não sei se ele seria boa opção para o Corinthians, não, tá? O Matheus Magalhães é muito bom jogador. Ele é irmão do Moisés, que passou pela Portuguesa, pelo América, pelo Corinthians. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer. O jogador atuou bastante tempo no Braga e se mudou para o Estrela Vermelha. Ele tá louco para voltar para o Brasil. Chegou a ser cogitado pelo Corinthians, tá? Quero falar agora sobre o Corinthians e as últimas do mercado. Neto, goleiro do Botafogo, e Malcom, atacante do Al Hilal, tem sido alvo de muitas especulações. Quero começar falando sobre o Malcom. O ex-atacante do Timão era o jogador indicado pelo Careca Bertalha, um influenciador que cobre o Corinthians. Ele chegou a dizer que o Corinthians tinha a intenção de trazer um jogador de enorme nível que atuava no mundo árabe. Esse jogador era o Malcom. Não houve tempo hábil, o Corinthians afirmou que não daria para avançar nessa negociação. A única chance de o Malcom ser contratado é se houver um impedimento da continuidade do Campeonato Saudita. Você sabe que há um conflito que envolve Irã, Israel, Estados Unidos e vários países pela região. O Campeonato Saudita segue rolando, diferente, por exemplo, do campeonato no Catar. E diante desse cenário, hoje a expectativa em relação à contratação do Malcom é muito pequena, para não dizer zero. Em relação a Neto,
goleiro que pertence ao Botafogo, currículo bem legal, com passagem por vários gigantes do futebol europeu. Mas no Botafogo o Neto tem sido uma negação. Falha após falha, até que o Neto deixou inclusive, de ser relacionado para as últimas partidas. Jogador que custa R$700 mil por mês foi oferecido ao Timão. Vale a lembrança de que o Corinthians não conseguiu fechar a contratação do João Ricardo. Ele foi submetido a exames médicos. 2 especialistas contratados pelo Corinthians não recomendaram a contratação do goleiro, que passou recentemente por uma cirurgia no ombro. O Corinthians desistiu de fechar com o João Ricardo e está em busca de um reserva para o Hugo Souza, reserva que pode virar titular caso o Hugo seja negociado na metade do ano. O Neto é uma possibilidade. Queria contar que Bertinato, goleiro da Portuguesa, é outro nome que agrada. Definição deve acontecer nas próximas semanas. Vale a lembrança de que atletas que disputaram estaduais podem ser contratados até 27 de março. A saideira sobre o Timão, polêmica, especialmente nas redes sociais. Bidu, que tem jogado bem e tem sido alvo de clubes do exterior, tem apenas 20% dos seus direitos econômicos presos ao Corinthians. Tudo porque lá atrás, quando foi comprado do Guarani, ele chegou com esses 20%. E havia a possibilidade de o Timão adquirir mais 50% caso o atleta disputasse pelo menos metade das partidas no ano de 2023. O Bidu teve um início muito ruim no Corinthians e não conseguiu bater essa meta, ou seja, o Corinthians não adquiriu mais 50% dos direitos por R$5 milhões. O tempo passou, o Corinthians não foi atrás para adquirir um percentual maior e agora, supervalorizado, o Bidu pode render bem pouco dinheiro ao Clube de Parque São Jorge. Curtiu a notícia? Ou as notícias? Não esqueça de deixar like, se inscrever no canal. Fala, minha família, beleza? Mais um giro de notícias do Corinthians para você acompanhar tudo, não perder nada. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você ficar atento e atenado sobre tudo que está sendo falado do maior clube do Brasil. Lembrando a vocês que tem o link no comentário fixado e também tem o QR Code na tela para você comprar o produto mais querido, mais vendido, mais lindo aí do Mercado Livre da camisa do Timão. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Vamos com tudo para cima. Fui!